Como a Bíblia pode ser relevante? Como ela pode ser importante para a nossa vida hoje? Qual é o benefício de termos comunhão, contato com Deus através da sua palavra, da Bíblia? É o que nós vamos conversar agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Nesta temporada, estamos estudando a Bíblia no Escola Bíblica, propondo para você estudar através do WhatsApp. É isso mesmo. Você acredita que você pode estudar a Bíblia através do WhatsApp? É só você abrir aí na esperança. Pastor, como que eu faço isso? É agora, está aparecendo na sua tela o nosso WhatsApp da esperança. É o 12982000062. Salva esse número, estuda a Bíblia com a esperança, é isso? Vai ter o estudo bíblico aqui, tem 20 estudos, mas nós estamos estudando como melhorar nossa vida espiritual, como desenvolvermos a espiritualidade. Só escrever, registrou o número, aí você escreve espiritualidade. É isso aí. Escreveu, já vai abrir, já vai aparecer o seu guia. Ó, eu vou mostrar aqui, dá uma olhadinha, deixa eu ver como é que está. Vou só diminuir a luminosidade para aparecer melhor na câmera. Olha aqui, ó. Vai aparecer a capinha aqui, eu vou trocar aqui. Virei para cá, ó. Vai aparecer a capinha do estudo, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui está no WhatsApp, ó. Quer ver só? Vou tirar aqui, pedir licença aqui para o nosso câmera. Isso, obrigado. Ó, tá aqui, ó. Olha aqui, dá uma olhadinha. Ali está a esperança, ó. Olha ali. Tá vendo? É o seu guia e como desenvolver sua espiritualidade, sua comunhão com Deus. Então, aproveite. Se você tem dúvida, não está conseguindo, liga para a nossa equipe 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe vai ajudar você. Eu espero que a sua semana tenha sido boa, a gente está concluindo, espero que tudo esteja bem aí na sua casa. Eu quero agradecer a você que acompanha, que está com a gente, esteve no ano passado e continua com a gente aqui. Você que é um anjo da esperança, você que faz a sua doação mensal, você que nos ajudou em 2023 a fazermos com que a esperança, a nossa inteligência artificial, desenvolvesse mais ainda a sua capacidade para estudar com mais pessoas. Estamos juntos em 2024 e contamos com você. Você sabe que a TV Novo Tempo é uma TV que não tem comerciais e você, que é um anjo da esperança, faz com que a gente realize os nossos sonhos, nossos propósitos, e nós temos muitos desses sonhos. Vamos continuar crescendo, levando a mensagem de salvação a todas as pessoas, em todos os lugares. Vamos orar para estudarmos a Bíblia mais uma vez. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos ajude, Senhor, a termos proximidade, um relacionamento profundo contigo e que isso contagie aqueles que vivem ao nosso redor, aqueles que nós convivemos. Eu clamo por isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, quero convidar você a estudarmos juntos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos nessa temporada estudando através do WhatsApp o nosso estudo Como Melhorar a Minha Espiritualidade. Você estuda com a esperança, nossa instrutora bíblica virtual.
E estamos na lição número 2, são 4 lições, comunhão com Deus. A gente ontem, só para a gente relembrar, a gente viu que para termos um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos dedicar tempo para estar com Ele. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais nós sentiremos sua proximidade. Ele sempre está conosco, falei isso ontem, mas eu vou sentir mais a sua proximidade, eu vou ter mais confiança, eu vou desenvolver mais isso. Nós podemos estar ligados a Deus de uma maneira formal ou intencional, né? Ou informal e ocasional. A gente explicou um pouquinho isso aqui. Só vou relembrar aqui, então a maneira formal é eu tiro aquele momento para estar com Ele. Eu tiro aquele momento para orar, eu tiro aquele momento para estudar. Foi intencional, é meu objetivo, tirei aquele momento. De forma informal, ocasional, eu estou fazendo uma atividade, estou ouvindo, pode ser uma música, eu estou dirigindo, estou conversando com Deus, estou orando, estou falando com Ele. Então, esses 2 processos, ou essas 2 maneiras, desenvolvem a minha espiritualidade, esse momento de comunhão. Só voltar aqui, né? Uma das maneiras de estarmos ligados a Deus é através do contato com a palavra, com a Bíblia. Nós começamos a ver isso ontem. Por isso nós devemos ler a Bíblia sem pressa, devemos ler com oração, nós devemos refletir e meditar, nós devemos pedir o auxílio do Espírito Santo para compreender aquilo que nós estamos lendo. E ao ler a Bíblia, nós devemos considerar o que o texto está dizendo, o que outros textos dizem sobre o assunto. Nós devemos comparar com outros textos sobre o mesmo assunto. O que o contexto imediato diz, ou seja, está falando de que história ali? Qual a estrutura literária? É uma parábola, é uma poesia, uma profecia, é uma história? Eu já citei isso, gosto de repetir. Isso aqui é importante, porque o processo de compreensão do texto bíblico se dá através da identificação do que é. Pastor, mas daí vai ficar difícil, né? Eu não tenho, né, conhecimento para isso, mas é simples. Você começou a ler uma história, você descreve uma história. Você começou a ler os evangelhos e você viu que Jesus disse assim, o autor bíblico escreveu, e falava através de parábolas, e começou a contar essa parábola. Então você já sabe que é uma parábola, ou seja, é uma ilustração que tem uma lição por trás, necessariamente não pode ser analisado de forma literal. Dá para entender isso? Na profecia, você está lendo o livro profético, você vai entender. Então é simbologia, tá? Eu gosto de pensar, eu até me perco assim, porque eu gosto de falar sobre isso, porque essa compreensão me dá uma clara compreensão do texto bíblico, do que é. E eu falei ontem, ler textos isoladamente, ok, está tudo bem. Agora ele se torna mais profundo quando eu analiso ele dentro do seu contexto, descubro qual é a estrutura literária, tá bom? Qual é o benefício de nós termos comunhão com Deus através da Bíblia? Porque a gente tem outras formas, a gente viu, por exemplo, que Deus se revela através da natureza, então estar em contato com a natureza é receber a revelação de Deus. Eu não sei onde você mora, talvez você mora muito mais próximo de ambientes naturais, mora na roça, que delícia poder estar aí, né? Um dia manda um convite para a gente faz uma visita, que coisa maravilhosa, comer uma comidinha de fogão a lenha, uau, que coisa, hein? Caminhar aí no meio da natureza. Então, você consegue, através da natureza, ver a revelação de Deus. Isso é muito significativo. Agora, qual é a vantagem, ou qual é o benefício, melhor, de nós entendermos o comunicado, estarmos em comunhão com Deus através da Bíblia, que é o que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje. Como nós podemos aplicar o texto bíblico, né? Nós vamos ler, olha a estrutura literária aqui, a gente está lendo uma carta, vamos ler uma carta agora. Carta de Paulo
a Timóteo, a segunda carta. Tem a primeira e tem a segunda. Então, quando a gente lê 2 Timóteo, a gente está lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, um filho na fé, aquele que ele influenciou espiritualmente. E olha o que diz o texto: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Timóteo, fica firme. Talvez para você sabe o que é uma, né? Eu pergunto, você sabe o que é uma carta? É porque você pergunta para uma geração mais jovem, assim, você pergunta, você já escreveu uma carta? Já recebeu uma carta? A maioria não sabe, né? Eu e você, né? Se você tá aí, assim, nós somos quase da mesma idade, né? Você sabe o que é uma carta, né? Você já escreveu uma carta, já recebeu, é um negócio maravilhoso, assim, né? Então, Paulo está escrevendo, dizendo assim, fica fiel, tá, Timóteo, naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Fica fiel, não abandona. Então, essa carta tem um conselho para Timóteo. Olha a sequência aqui, para a gente... E que desde a infância, Timóteo, sabes as sagradas letras. Você conhece a palavra desde a infância, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, você conhece a palavra e conhecer a palavra vai te fazer uma pessoa sábia pela fé em Cristo Jesus, porque a palavra revela quem é Jesus. Tem outra coisa, Timóteo, além de tornar-te uma pessoa sábia, não esqueça que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, essa é a grande bênção. Tudo que está aqui, né, Deus inspirou. Se você quer entender mais esse assunto, a temporada passada a gente teve no programa Origem de Tudo, a origem da palavra. Como é que foi o texto composto? Talvez você tenha dúvida, mas eu não consigo entender. Será que não foi tirado? Será que não foi acrescentado? Procure o programa e você vai entender que isso aqui, estar aqui, isso aqui, 66 livros, 40 autores diferentes, 1.600 anos de diferença para a escrita, e chegar do jeito que chegou, ação sobrenatural. Por isso que o texto está dizendo, Paulo está dizendo, que é o autor dessa carta, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E tem mais, Timóteo. Ela vai ser útil para ensinar você, para repreender você, para corrigir você, para educar você naquilo que é correto. Então, Timóteo está recebendo orientação da maior influência que foi para o Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, Paulo, que mais escreveu. Ele está recebendo orientação de forma inspirada. Então, qual é a bênção de você ler a Bíblia, Timóteo? A bênção é que ela é inspirada, ela vai te fazer uma pessoa sábia, ela vai te corrigir, ela vai te repreender, ela vai te educar. Então, quando eu decido desenvolver minha espiritualidade, muitas formas eu posso fazer, de muitas formas. Para a gente, nós acreditamos na Bíblia. Desenvolver a espiritualidade através da palavra me traz esses inúmeros benefícios que Paulo falou para Timóteo, mas que Paulo está falando para mim e para você. Leia, vai te fazer sábio. Ela é inspirada por Deus, não foi escrita por vontade humana. E ela vai te educar, te repreender. Deu para compreender o recado que Paulo está dando para Timóteo aqui e que ele está dando para mim e para você? Por que ela vai fazer tudo isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Essa expressão perfeito e perfeitamente não é ausência de erro, de não cometer equívocos na vida, não é. Isso aqui é maturidade. Maturidade. É isso que o texto está dizendo. Então vai te fazer uma pessoa madura. O amadurecimento traz reações equilibradas diante de adversidade, diante de dificuldade. Não há caminho se você está em contato com a palavra. E olha,
Nada mais especial e abençoado do que você conviver com quem recebe a orientação da palavra e tem reações maduras, equilibradas diante da adversidade. E às vezes aí na sua casa, você vai precisar reagir de forma equilibrada diante de passamos por um problema, como vamos agir agora? A palavra de Deus vai te trazer esse benefício, é o que ele está dizendo. Eu só quero sublinhar aqui, e vai te habilitar para toda a obra. Você vai poder reagir, estar pronto para toda a obra. E Deus fala conosco através da Bíblia. Deus fala. E após ler o texto e estudá-lo, por isso que a gente disse ontem, não faça apressadamente, leia com calma. E após ler, ore mais uma vez. Medite e aplique. Eu orei para o Senhor me falar. Agora, Senhor, me ajuda a entender, porque eu não estou entendendo. Talvez eu estou falando para você que já leu um texto bíblico e diz assim, eu não estou entendendo. E eu vou dizer para você, às vezes realmente a gente tem em alguns textos mais dificuldade de compreender, eu tenho que ler de novo. Mas não esqueça de pedir que o Espírito Santo te ilumine. Não esqueça de pedir que o Espírito Santo fale para você. Não esqueça de dizer, Espírito Santo, o que isso tem a ver com a minha vida? Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela se torna relevante ou importante para a gente, ela começa a ter relevância para a vida da gente quando nós nos identificamos com ela. Então a Bíblia se torna relevante quando a gente se identifica. O que é isso? O que esse texto tem a ver comigo? É isso. Então, quando eu leio, o que esse texto tem a ver comigo? Porque alguns dizem, né? Isso foi para outra época. Não. A Bíblia, ela é para agora. É para este momento. E isso me impressiona no texto bíblico, porque ela vai passando, suplantando épocas, períodos. Sabe por quê? Porque a Bíblia apresenta as pessoas, a vida, como ela é, e as pessoas como elas são. É isso mesmo. E a gente pode pensar em modernidade, a gente pode pensar em pré-modernidade, a gente pode... Não importa. As necessidades do ser humano sempre serão as mesmas. Como eu falei no início do estudo dessa temporada, há um vazio, Deus nos criou, então nós somos os mesmos, não importa a época que a gente viveu. Essencialmente, os nossos problemas são os mesmos. Quando você lê o texto bíblico, você vai perceber. E eu quero agora fazer uma reflexão com você, com uma história que está em 1 Samuel, no primeiro capítulo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tem, se você não tem, eu vou ler os textos. Essa é uma história de um ambiente, que é um ambiente que na época, de poligamia, a gente tem aqui Eucana, que tinha 2 esposas, que era Penina e Ana. Penina tinha filhos e Ana não conseguia ter filhos. E ela vivia essa angústia. A gente tem um contexto cultural de valorização de uma mulher que gerava filhos, e ela vivia essa angústia. E esse capítulo inicial vai descrever como Ana se sentia diante disso. Então, quando você lê a história, você pensa assim, como eu me identifico e como isso vai desenvolver minha espiritualidade. Se eu me identifico, vai desenvolver a minha espiritualidade. Por quê? Porque esta personagem, Ana, vai buscar em Deus suporte, conforto, esperança para essa situação difícil que ela está vivendo. Na história, Deus vai lhe dar um filho, que é Samuel. Poderia não acontecer? Poderia, porque a paz que ela tem no coração não veio em resultado de Deus atender o seu pedido.
A paz que veio no seu coração foi a paz de estar sendo acolhida, amparada, amada por Deus diante de tanta angústia, que é o que acontece conosco. Tem alguma coisa nesse momento que está tirando de você a paz? E você sabe que quando a gente fala de paz dentro do contexto bíblico, a gente não está falando de ausência de conflitos, de dificuldades, não. Não estamos falando disso. Nós, quando falamos de paz, estamos falando de uma ação sobrenatural, de ter a confiança num Deus que está comigo e que me ajudará a passar por essa situação difícil. Eu quero ler alguns versos com você e quero que você pense de que forma eu me identifico, né? É um exemplo de como eu cresço espiritualmente quando o texto bíblico se torna relevante. 1 Samuel capítulo 1, verso 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que interessante. Tudo bem, Eucana, você pode ser um marido excepcional, você pode ser o cara dedicado, e o texto bíblico vai falar de um indivíduo extremamente dedicado, ok? Mas não há substituição. Mas você está fazendo certo, eu estou amparando. Agora, olha como a gente pode aplicar o texto pensando assim, ó. Alguma coisa te tira vontade de viver hoje? Alguma coisa te tira a disposição até de comer? Alguma coisa está fazendo você chorar, derramar lágrimas profundamente? Quando eu começo a olhar, eu começo a me identificar com o personagem, com a história. E aí, quando eu me identifico, eu começo a crescer, o Espírito de Deus começa a trabalhar. Porque vamos ver na sequência, olha como o texto bíblico inspiradamente descreve. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aquilo a sufocava, cada ano ela buscava, ia para o momento de adoração e ela não era atendida. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, diz o verso 12, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. O sacerdote começou a observar. Mas o texto diz que ela orou ao Senhor. A gente vai ver que uma outra forma de nós desenvolvermos a espiritualidade é através da oração. A gente vai explorar isso. Ela orou e chorou abundantemente e se demorou nesse momento. E é interessante que Eli, na sequência, vai dizer assim, ela está embriagada pelo que está acontecendo, né? E aí ela vai responder no verso 15. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada, não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Essa é uma frase para a gente sublinhar, né? Eu sou uma mulher atribulada de espírito, ou seja, eu passo por problemas difíceis, tem sido angustiante a minha vida. Esse texto identifica você? Você é uma pessoa atribulada, angustiada, preocupada. Tem alguma coisa te tirando a paz, como eu mencionei? Você se identifica com Ana? Alguma coisa te incomoda? Há algo que você está passando que parece que está além das suas forças? Há uma situação que você está enfrentando que você não vê solução aos olhos humanos? O texto vai dizer que ela se demora diante do Senhor porque ela não tem soluções humanas. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Eu estou clamando. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Lembra bem? As respostas. O texto diz que ela agora vai ficar em paz. O objetivo da comunhão diária com Deus é a comunicação. E isso acontece através da palavra. E quando eu leio essa história, eu me comuniquei, Deus me falou, Deus está me dizendo, Deus está me mostrando. Antes de ler esse texto, eu só quero voltar aqui em 1 Samuel. Eu quero ler aqui, eu achei que eu tinha colocado esse texto. Aqui, ó. Verso 19, e disse ela, ache tua serva mercê diante de ti. E o verso 18 diz assim, e se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela tinha compartilhado, ela tinha aberto o coração. O Senhor vai atender esse clamor, como eu mencionei, ela vai gerar a Samuel. Mas a paz, o semblante que já não era triste, se deu pela entrega, pela confissão, pela comunhão. Como você se identifica? Como você se identifica? Eu quero te convidar hoje a ler o texto bíblico e crer que ele será relevante para a sua vida a partir do momento que você se identificar com ele. Por isso, eu devo ler, devo me aprofundar. E aqui eu concluo com o texto de Atos 16, verso 11, que é uma referência a um determinado povo, determinados cristãos de Bereia, que eram mais nobres do que os que habitavam em Tessalônica. Estes da cidade de Bereia eram mais nobres do que os da cidade de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eu gosto muito desse texto. Eu quero dizer para você, examine, leia, deixe o Senhor falar para você, aplique, diga, Senhor, como isso é relevante para a minha vida. Você quer isso? Você quer ler o texto com calma, entendê-lo? O Espírito Santo te dará a iluminação e a Bíblia transformará o seu coração e você vai crescer espiritualmente. Pai, obrigado pela Tua palavra, que a gente tenha contato com ela, que a gente leia de forma tranquila e que a gente aplique na nossa vida corretamente, que a gente viva a palavra. Eu suplico que a palavra alcance o coração de cada um dos nossos telespectadores, leve esperança, leve conforto, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, um bom final de semana para você e nós nos encontramos na segunda-feira em mais uma Escola Bíblica. Tchau!